900 kHz, Estamos apresentando Jornal da Cidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, representa a classe advocatícia, promovendo a defesa e a disciplina dos advogados. Mas a missão da OAB foi muito além desses objetivos iniciais e atualmente ela se destaca por defender o fiel cumprimento da lei, da justiça, dos direitos humanos, da ética, da Constituição e do Estado democrático de direito. Este trabalho foi ainda mais ampliado com a criação, há alguns anos, da OAB Jovem. Em Andradas, os advogados Danilo Carlim e Matheus Saceron são membros da entidade e estão ao vivo nos estúdios da Rádio Vinícola para falar sobre o assunto. Qual que é o objetivo da OAB Jovem? Por que ela existe, Matheus? Ô Sandro, então, a OAB Jovem, em si, ela é uma comissão interna da própria Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, ela está situada na própria estrutura organizacional da Ordem, tanto no âmbito da seccional quanto de cada subseção. A finalidade primordial dela é a de fomentar o desenvolvimento profissional dos advogados que tenham colado grau há menos de 5 anos e dos estagiários regularmente inscritos na seccional. Uma das finalidades... Menos de 5 anos. Menos de 5 anos da colação de grau. Que é o caso de vocês dois? Sim. Exatamente. Uhum. E as finalidades, você ia falando? Então, as finalidades, geralmente, é voltada para aquela integração do jovem advogado, aquele que se enquadra, né, no requisito dos 5 anos de colação de grau, no desenvolvimento profissional, na questão de valorização também da classe, e, sobretudo, nessa integração que ele deve ter com os demais membros da Ordem dos Advogados, aqueles já consolidados na carreira, e preparando-se assim para atuar perante a sociedade, desenvolver de forma digna e preparada os objetivos da própria advocacia, que é reconhecido pela própria Constituição Federal como uma atividade essencial ao funcionamento da justiça. Danilo, quais são as maiores dificuldades que o jovem advogado encontra quando ele acaba de se formar? Primeiro, ele tem que tirar o OAB. É uma verdadeira batalha, né? Depois ele tira o OAB, mas e aí? O intuito da OAB Jovem já é promover essa integração entre o jovem advogado com o direito, com o cenário jurídico, com a população e com os demais advogados. Vislumbramos que o jovem advogado tem dificuldade em ter acesso a certas informações, até por conta por ser um embrião nessa seara. Dessa forma, nós nos reunimos para promover essa integração, compartilhando experiências, compartilhando informações, abordando como que deve ser atingido o cliente, como que deve ser exposto um argumento perante um juiz, perante um plenário, né? Qual é a melhor tese, qual é a jurisprudência dominante naquele determinado caso. Então, a OAB Jovem, realmente, ela facilita a vida do jovem advogado. Ela traz a população próximo dele, ela traz o conhecimento jurídico até ele, através das experiências dos demais. Seria basicamente isso. Interessante. Matheus, aqui em Andradas, vocês possuem muitos membros participando da OAB Jovem? Na verdade, Sandro, a OAB Jovem aqui em Andradas também é embrionária. Ela se originou no final do ano passado, de 2015, mais precisamente no final já do segundo semestre, e contou de início com 7 membros, dentre eles 2 advogadas, para fazer essa importante representação feminina, e que atualmente está aberta a novos integrantes. Mas até então se resume nesse número que, apesar de módico, já é suficiente para que a gente possa começar a desenvolver trabalhos específicos voltados aos jovens advogados e conferir a esses uma representatividade. Até que nós aproveitamos esse espaço para convidar não só os munícipes que tiverem dúvidas sobre o tema, mas os próprios advogados
para que possam participar e interagir com a gente nessa seara, nessa bandeira da valorização da advocacia e, sobretudo, do jovem advogado, aquele que principalmente está exposto, né, às intempéries do mercado, das dúvidas em relação à profissão. Mas, para responder de forma objetiva a sua pergunta, foi iniciada com 7 membros. Agora, vocês, por exemplo, um advogado que se forme com 50 anos de idade, faz 1 ano que ele tirou a carteirinha da OAB, ele pode então participar da OAB Jovem? Funciona basicamente assim, Sandro. Para o jovem advogado, é considerado até 5 anos da colação de grau. Seria no caso dele ganhar o título de bacharel em direito, certo, basicamente. Então, independentemente da idade do advogado, se ele tenha 20 e poucos anos, se ele tenha 50, 60 anos, isso é indiferente. Para ser considerado jovem advogado, não é um quesito de idade própria dele, é um quesito de conhecimento da profissão, justamente para valorizar o intuito que é valorizar o objetivo da OAB Jovem, que é aprimorar os jovens advogados. Agora, nós sabemos que a OAB, a organização, né, ela já vem, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela já vem há muitos anos, eu não sei se 30 ou 40 anos ou até mais, fazendo, é mais que isso? Faz muito tempo, né? É difícil saber, precisar, mas todo mundo sabe mais ou menos a finalidade da OAB, não é verdade? Ela realmente foi muito além de representar a classe advocatícia, além de promover a defesa dos advogados, a disciplina, né, as normas, a questão de ética, né, como que os advogados agem. Inclusive, eu acho a OAB bastante rígida com relação à ética, mas a OAB Jovem, ela também está começando a se destacar, e eu gostaria de saber se vocês têm projetos aqui para a cidade de Andradas, no que se refere à OAB Jovem, porque muitas vezes a OAB ela é atuante, ela vai muito além daquilo para o qual ela foi criada. No caso de vocês têm projetos para a cidade de Andradas? Ô Sandro, então, como dito, a gente ainda está em fase embrionária. Todavia, por certo, há alguns projetos já sendo pensados pelos atuais integrantes. O objetivo da OAB Jovem é, sim, além de estimular esse desenvolvimento profissional dos jovens advogados, poder contribuir para uma aproximação da sociedade, da profissão em si, com projetos que a futuros pode vir de estar um contato próximo com a juventude da comunidade andradense, para com a juventude da advocacia, essa interação, essa troca de ideias, essas exposições que podem futuramente vir a ser feitas em escolas, em espaços propícios a essas discussões. Isso é muito interessante. Sim, está sim nos objetivos da comissão. Tanto que, superando essa fase inicial, há propostas de que possamos concretizar, discutindo temas polêmicos do direito que estão aí em voga diariamente nos noticiários, junto também com a população jovem da nossa comunidade, e já amadurecendo esse conhecimento, não apenas técnico, mas de vida, que vai ser fundamental para a participação cidadã desses futuros homens e mulheres no Estado Democrático Brasileiro. Agora, o Brasil, ele vive um momento delicado, e não é de hoje no que se refere à justiça, não é? Nós nos deparamos com cada situação, não é, Danilo e Matheus? Processos que 10 anos às vezes e não chegam ao final. Vocês, como profissionais dessa área, o que vocês pensam da justiça brasileira nesse momento? A morosidade da justiça se dá a muitos fatores, sabe, Sandrinho? Digo que não é exclusivamente ao direito, né? Porque o direito, na lei, ele é muito reto e ele é certo. Só que o direito, ele ocorre num plano ideal. Ou seja, a lei não está adequada ao dia a dia. Digo por quê? Por conta que não temos serventuários suficientes, o acúmulo de processos para poucos juízes, a falta de verba por conta do Estado. Isso tudo acumula serviço contra o Poder Judiciário, que gera lentidão. Porque se vislumbrarmos os prazos processuais,
vejamos que são todos bem estreitos. Se a lei fosse cumprida com retidão, não haveria morosidade. A justiça seria aplicada rapidamente. E a gente está caminhando, aos poucos, para um aperfeiçoamento da justiça. De forma gradual, está sendo implantado o processo judicial eletrônico, que é uma novidade, é um meio de transição que está ocorrendo, que vai dar mais celeridade para o processo. Está sendo agora implantado um novo Código de Processo Civil, que está mais adequado à realidade, aos interesses da população. É um processo, digamos assim, devagar, gradual, mas que aos poucos vai surtir resultados positivos para nós. Infelizmente, a justiça é lenta, não podemos negar no momento, mas temos o ensejo que ela vai mudar e vai atender às necessidades da população. Falou Danilo. Matheus, falam os especialistas que no Brasil existe muito recurso, alguém perde, recorre, e isso seria uma das causas da morosidade. Você concorda com essa análise? Sandro, particularmente, eu não concordo com essa assertiva. Eu considero que criou-se uma falácia em relação aos recursos. Eu não vejo o manejo recursal como um dos motivos que demandam e ocasionaram esse vagar da Justiça Nacional. Há dados do próprio CNJ de que a maioria do tempo de um processo não se dá pelas atuações das partes, autor e réu, mas sim por prazos mortos, que são prazos que o processo fica parado sem ter qualquer atuação. Ou seja, esses prazos que realmente implicam em tardar a justiça, eles não são decorrentes do uso da ferramenta do recurso por parte das partes, mas sim por uma ineficiência prestacional de Estado, de funcionamento dos órgãos judiciários, que estes sim acabam por tornar uma justiça lenta e de fato irresponsavelmente morosa. Uma vez eu vi um especialista falando, até um ex-juiz de direito aqui da cidade de Andradas, falando que quando um juiz trabalha com até 3.000 processos, 3.200, ele trabalha bem na vara. Mas quando o número de processos ultrapassa esse número, é onde o juiz começa a se complicar. A gente vislumbra que muitas comarcas aqui, no dia a dia, o colega aqui até tem contato, não existem juízes. Não existem juízes. Os juízes vão uma vez por semana auxiliar a comarca. Vemos o caso de Cabo Verde, vemos o caso de Borda da Mata, vemos o caso de diversas comarcas que nem um juiz possui, entendeu? Não possui promotores. Como essa população fica? Coitado como essa brasileiro, população né? fica? Realmente isso não é culpa do recurso, isso é culpa de falta de estrutura do próprio Estado. Não só no Poder Judiciário, como também na polícia, como também na promotoria, como também em qualquer órgão. Quer complementar, Matheus? Você ia começar falando? Eu até ia destacar que esse excesso, esse acúmulo de serviço, ele não causa não apenas a morosidade, como ele torna deficitária a própria decisão judicial. Um juiz, por exemplo, que tenha para decidir 5.000 processos, ele não vai conseguir manter uma qualidade decisória de que se ele tivesse 1.000 processos, que ele tivesse um tempo para maturar as teses deduzidas nos autos. Isso é muito prejudicial à justiça no país, porque isso, além de tornar uma justiça tardia, que justiça tardia é sim uma justiça falha, torna também uma justiça que nem sempre corresponde ao direito que está previsto tanto na legislação quanto na Constituição Federal. Muito bom mesmo. Olha, esse assunto é bacana. Nós poderíamos ficar bastante tempo falando sobre a justiça, porque uma coisa puxaria a outra. Para o ouvinte da Rádio Vinícola, que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com os advogados Danilo Carlim e Matheus Saceron, os dois jovens aqui da cidade de Andradas, que fazem parte, são membros da OAB Jovem, não é? Que é um braço, aí um prolongamento da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil.
Matheus e Danilo, nosso tempo está chegando no final, mas eu ainda quero colocar uma última questão para vocês falarem rapidamente, que tem tudo a ver com a OAB Jovem. É com relação ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vez eu entrevistei, vocês lembram do Raimundinho? Sim. Lembra? Ele ainda atua, não é? Sim, dá muitas palestras, inclusive. Isso. E ele veio 2 ou 3 vezes aqui para Andradas. Eu considero ele um ícone aqui em Minas Gerais no que se refere ao direito. Ex-presidente da OAB Minas e uma figura de projeção nacional. E em uma entrevista, conversando com ele, ele falou pra gente: olha, ouvinte da Rádio Vinícola, eu acredito que em muitos dos exames da OAB eles são excessivamente rigorosos. Nós não queremos que uma pessoa despreparada consiga passar na prova. Porém, existem exames, e ele disse há alguns anos isso pra gente, que o rigor é excessivo. Ele disse que ali, às vezes, até um juiz de direito, um promotor ou um advogado de muitos anos, algumas questões não conseguem resolver. E eu queria saber se vocês concordam com essa análise, se hoje o exame da OAB ele é excessivamente rigoroso e se há necessidade de tanto rigor assim. Sandro, primeiramente, vale destacar que, de fato, o exame da ordem ele é fundamental. É impensável que se abandone o exame da ordem. Sem o exame da ordem, não apenas a classe restaria prejudicada, mas como toda a sociedade, que perderia muito qualidade na prestação dos serviços jurídicos. Mas a questão, há uma rigorosidade excessiva? No meu olhar, não. Não se trata de rigorosidade excessiva. Se trata, às vezes, de má confecção de uma prova, de má elaboração de um método de aferir conhecimento. Não necessariamente que se deve abrandar o rigor do que se espera de um advogado. Ao contrário, o que deve se exigir é que seja uma prova clara, uma prova honesta, uma prova que tente extrair do candidato o conhecimento jurídico e não que tente induzi-lo a pegadinhas, a questões que não engrandecem em nada a função jurisdicional. Mas isso remete a um problema já do ensino jurídico brasileiro, que às vezes se atenta menos para essa questão reflexiva, de aprofundamento do direito, e exige mais questões paralelas, que decora-se prazos, decora-se regras, coisas que, em verdade, servem mais para se criar uma indústria da prova, indústria do concurso, indústria do exame de ordem, do que para realmente extrair daquele candidato se ele tem ou não aptidão. Resumindo, sou totalmente a favor do exame de ordem, ele deve se manter, mas ele deve ser repensado, não para torná-lo mais fácil, porque hoje em dia eu não considero um exame difícil, mas sim um exame injusto, que às vezes se prende mais em pegadinhas, em subterfúgios, do que realmente em extrair o verdadeiro conhecimento do candidato. Tem pegadinha lá, Danilo? De fato, né? Fazem muitas questões e tendem só prejudicar o candidato. Não são questões objetivas de direito, não são questões de conhecimento. São questões que só buscam derrubar o candidato na hora. Isso não é o objetivo do exame. O objetivo é alcançar um profissional qualificado que saiba prestar um serviço adequado para a população. Danilo Carlim, obrigado pela sua participação. Sandro, eu só gostaria de, pelo final, mandar uma saudação para os colegas advogados, para a população e principalmente para a atual diretoria, que nos dá muito apoio através do Dr. Cássio, através do Dr. Fábio e o Dr. Cal, né, José Carlos, que são um braço direito para nós, que sempre são pessoas que a gente se espelha muito. E os demais advogados também da comarca, que não tem como eu mencionar o nome de todos, mas eu gostaria de deixar uma saudação para todos. Matheus, obrigado pela sua participação também. Sandro, eu que agradeço, em nome não apenas, né, daqui da comissão do OAB Jovem, mas em sim de todos aqueles que de uma forma ou outra lidam com o direito, porque é muito importante essa aproximação de fato das questões jurídicas que estão no dia a dia com a população. Então o serviço prestado aqui por vocês é muito útil e merece também muitas palmas. Sandro, muito obrigado. Jornal da Cidade, um compromisso com a verdade desde 1986.